poder hacerlo y adaptar. Bom dia, pessoal. Voltamos então para a nossa segunda aula do dia de hoje. Ficou restando a correção deste último exercício para finalizarmos essa parte introdutória com relação à introdução à morfossintaxe. Então, temos aqui essa questão do vestibular da FUVEST. Vamos fazer, então, em 3 minutinhos. Vejam, então, que essa é uma questão mais complexa. É preciso ler o texto e procurar nele as passagens em que estão as partes destacadas nas opções.
Bem, vamos fazer juntos, então. Já deu tempo de vocês tentarem fazer. Bom dia, Gabriel. Já deu tempo de vocês tentarem fazer. Então, vamos resolver juntos. Uma sugestão. Quando temos um texto numa questão, e o texto tem um tamanho considerável, o ideal é que nós leiamos primeiro o enunciado e as opções, para que a nossa lida do texto já seja direcionada em busca de encontrar a resposta para o que procuramos. Então, depois de você ler as opções, né, pode, então, ler o texto, e aí você já fará uma leitura direcionada para a busca dos elementos que você precisa encontrar. O texto é de Anísio Teixeira, Educação é um Direito. A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que os conflitos e problemas humanos, econômicos, políticos ou sociais são solucionáveis pela educação, isto é, pela cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis a todos. Então aqui temos um texto de idealização de como deve ser a teoria democrática. Então, dos seguintes comentários linguísticos sobre diferentes trechos do texto, o único correto é: primeiro, os prefixos das palavras imposição e imparcial têm o mesmo sentido? Podemos dizer que sim? Ou não? Primeiro, o que é prefixo? Alguém pode nos indicar o que é um prefixo? É uma palavrinha ou uns negocinhos que fica antes da palavra, que indica, que faz com que essa palavra tenha outro sentido. Por exemplo, E o a, em algumas palavras, dá o sentido de negação dessa mesma palavra. isso. O prefixo, nós usamos a palavra prefixo, por exemplo, para nos referirmos a números de celulares ou de telefone. Então, prefixo é o que vem antes do fixo. O que é o fixo numa palavra? É o radical. O que é o radical? É a estrutura invariável de uma palavra. Por isso, fixo. Por exemplo, a palavra amor. Então, nós temos aqui um prefixo am, porque desse am pode surgir amar, ame, amado, amor, etc. Então, antes desse elemento fixo, eu posso acrescentar prefixo e depois acrescentar sufixo. Daí eu posso formar a palavra, por exemplo, desamor, desamoroso, né? Amável, amoroso e assim por diante. Bem, nisso podemos pensar os prefixos. O prefixo in tem o mesmo sentido em imposição e imparcial? Basta observarmos, então, qual é o radical de cada uma das palavras. Vejamos. Imposição.
Qual é o radical de imposição? Impor, né? Porque daí vem impor, impostor, impositor. Então, o in não funciona como prefixo. Aqui ele funciona como o radical. E imparcial? Qual é o radical de imparcial? P-A-R-C-I. Porque daqui eu posso formar parcial, parcialidade, imparcial, imparcialidade. Então vejam que são duas situações diferentes. Na primeira, o in não é prefixo. Ele faz parte do próprio radical. E na segunda, ele é sim prefixo. Então, a letra A deve ser desconsiderada. B. As palavras postulado e crença foram usadas no texto como sinônimas. Vejamos. Está lá no início. A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer imposição de classe, fundada no postulado ou na crença. Vejam, se o texto diz postulado ou crença, significa que não tem o mesmo sentido, porque não teria razão em usar duas palavras com o mesmo sentido e usar junto delas a ideia de alternativa ou, né? Postulado e crença são palavras com sentidos diferentes. Crença está no campo do que nós consideramos, achamos verdadeiro, plausível, aquilo com o qual nos identificamos, é crença, o campo das crenças. E o que é um postulado? Postulado é uma argumentação, uma defesa, uma apelação. Então, geralmente, um pesquisador, por exemplo, que esteja pesquisando sobre a Covid-19, pode fazer um postulado. Qual postulado ele pode fazer? A cloroquina cura a Covid-19. Isso é um postulado, é uma defesa que não necessariamente está correta, né? Então, postulado e crença são conceitos diferentes. O postulado, geralmente, é uma defesa de uma ideia. A crença já está no campo de você acreditar, de você dar valor a uma certa ideia. Então, essa letra B não é uma resposta correta. Letra C. A norma padrão condena o uso de essa no trecho, essa opinião, pois nesse caso o correto seria usar esta. Vamos ver onde está. Olha só. Está lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Está lá na quinta linha. Está claro que essa opinião pública terá de ser formada à luz dos melhores conhecimentos. Então, a palavra opinião, a expressão opinião pública aparece logo acima e depois se diz essa opinião pública. Eu deveria usar esta ou o uso do essa está correto? Professor, não é quando que usa um, quando que usa outro. Não lembra? Vou explicar então. Quando você ainda não mencionou o elemento, você usa este. Por exemplo, o conselho que vou te dar é este. Estude mais. Veja que eu ainda não tinha dito conselho, então eu usei este. Aí suponhamos que eu continue. Esse conselho que eu te dei é muito importante. Então, depois que eu já mencionei, eu uso o esse ou essa, antes de mencionar este ou esta, né? Então, em termos de lugar no texto,
o este, esta, esse, esta, deve ser considerado com relação ao fato de você já ter mencionado ou não. Então, por exemplo, os alunos do segundo ano são os mais inteligentes. Esses alunos tiram notas máximas nas provas. Vejam que eu já havia mencionado a palavra alunos, e uma vez que eu já havia mencionado, eu vou chamá-los agora de esses e não de estes. Entendeu a diferença, Ike? Ou ainda não? Entendi. Ok. Isso é muito importante para a redação, né? Quando usamos o esse e o este. Eu vejo muitas pessoas usando o este o tempo todo. Se você já mencionou algo, não pode se referir a esse algo como este. Então, daremos sequência. No caso aqui na letra C, não está correta essa afirmação. Letra D. A vírgula empregada no trecho e a difusão desses conhecimentos, a mais completa, indica que aí ocorre a elipse de um verbo. Vamos ver onde está. Está lá na antepenúltima linha. A pesquisa científica... Aliás, mentira. Está claro que essa opinião pública terá de ser tomada à luz dos melhores conhecimentos existentes. E, assim, a pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos a mais completa, a mais acessível e em termos que os tornem acessíveis a todos. Vejam só, houve elipse do verbo aqui? Houve, porque vejamos, o que é elipse, afinal de contas? É quando nós omitimos o uso de um termo por esse termo ser facilmente identificado no contexto. Se eu disser, por exemplo, os estudantes gostam de tarefa. Os preguiçosos, não. Vejam, quando eu digo os preguiçosos, não, eu estou omitindo uma expressão que já foi usada na outra oração. Os preguiçosos não gostam de tarefas. Eu estou fazendo uma elipse, né? Você não precisa repetir o verbo ou termo que já foi indicado na oração anterior. E é exatamente o que ocorre aqui. Houve o uso do verbo, da expressão verbal deverá se fazer, né? E depois não houve necessidade de repetir. E a difusão desses conhecimentos, na penúltima linha, deverá se fazer a mais completa, a mais imparcial. Então, não houve necessidade de repetir. Isso é elipse, é um uso sofisticado da linguagem. Nós fazemos isso no dia a dia, né? Mas nos nossos textos, nós, em geral, temos medo de usar elipse. Não há problema em fazer isso. Então, a letra D está correta. E letra E, o pronome sublinhado em que os tornem tem como referente o substantivo termos. Vamos ver. Está lá na penúltima linha. Conhecimentos, a mais completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis. Então, os tornem se refere a quê? O que deve ser acessível a todos? Conhecimento. Então, não é termos, é conhecimentos. Então, por isso mesmo, a letra D é a opção mais correta. Esse é o tipo de questão que os alunos não gostam de fazer,
porque é aquele tipo de questão que obriga você a retornar ao texto várias vezes, né? Então, dá trabalho para responder. Mas o vestibular da FUVEST é um vestibular muito difícil, né? É um dos mais difíceis de se fazer. Assim como o da Unicamp, que também é muito difícil, e assim como o do ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é também muito difícil. São os 3 mais difíceis. Bem, terminamos aqui. Agora, nós vamos iniciar o estudo das classes de palavras. As classes de palavras, como eu já mencionei, são o conteúdo básico do 2º ano do ensino médio no que se refere à linguagem. Então, vamos iniciar o nosso estudo das classes de palavras. Neste ano, eu não pretendo correr, porque é preciso que fique muito claro para nós, né, o emprego das classes de palavras. Só um minutinho. Bem, a primeira classe de palavras que nós vamos estudar são os pronomes. Esse conteúdo está no livro didático. Vocês já adquiriram o livro didático? Quem ainda não havia adquirido, já recebeu o livro didático? São 2 livros, um de literatura e outro de gramática. Todos já possuem... Esperando chegar na escola. Oi? Eu estou esperando ele chegar na escola para eu poder ir lá pegar. Ah, sim, você está esperando chegar à escola. Ok. Enquanto isso, nós vamos trabalhar com exercícios que eu próprio vou elaborando, ok? Então, a primeira classe de palavras que vamos estudar por enquanto são os pronomes. E vamos hoje começar a conversar sobre os pronomes pessoais. Primeiramente, é preciso saber o que são pronomes, né? Pro é uma preposição, né, que pode significar a favor, que pode significar colaboração, né? Então, por exemplo, eu sou pró-feminista, quer dizer que eu seja a favor do feminismo. Então, pronome é um termo que substitui o nome. Agora é preciso prestar atenção no seguinte: o nome na gramática não se refere necessariamente ao nome de uma pessoa. Nome é o mesmo que substantivo, ok? Então, pronome é a palavra que substitui um nome, um substantivo. Exemplo: Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Neste caso aqui, ela substitui Maria. Por isso, ela é um pronome pessoal. Por quê? Porque substitui, né, um substantivo que indica uma pessoa. E por que nós usamos os pronomes? Qual é a função dos pronomes? Se é substituir o nome, por que nós usamos o pronome? Não ficar repetindo o nome da pessoa um tantão de vezes no texto. Exatamente. Exatamente. Num texto, você não deve ficar repetindo o mesmo nome, o mesmo substantivo o tempo todo. Por quê? Além de não ser estilisticamente
sofisticado, é cansativo para o leitor, ou para o ouvinte também, se você estiver conversando sobre uma pessoa, né? Então, imagine que você termina com um namorado e suponhamos que esse namorado se chame Marcos. Então, imagina, Marcos fez isso, Marcos fez aquilo, odeio Marcos, não quero saber do Marcos, Marcos é chato, a pessoa que está ouvindo vai ficar sonhando com esse nome. Você, então, passa a substituir Marcos por ele. Então, ele fez isso, ele fez aquilo, ele não me valorizou, ele me fez mal, ele me traiu. Então, você utiliza o pronome como uma forma de mudança de registro que, assim, torna a leitura ou a comunicação oral menos cansativa. Embora essa pessoa que vai desabafar não deixará de ser uma pessoa, em certa medida, cansativa, não é por isso. Mas há vários tipos de pronomes. Há os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos. Vamos estudar cada um desses pronomes, certo? Vamos começar, então, pelos pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais, então? São aqueles que designam as três pessoas gramaticais. Porque são três pessoas gramaticais. Quem fala é a primeira pessoa, né? Eu ou nós. Com quem se fala é a segunda pessoa. Você, vocês, tu, vós. E de quem se fala, ou terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Então, cada uma dessas pessoas, dessas três pessoas gramaticais, pode estar no singular ou plural. Por quê? Porque o pronome é variável, faz parte das classes de palavras variáveis. Então, o singular é eu, o plural, nós. Eu não sei se eu disse a vocês, quando vocês forem para a faculdade, vocês vão ficar um pouco assustados e ver, por exemplo, que muitos dos conhecimentos aprendidos na escola não são exatamente aquilo que condiz, digamos assim, com a realidade. Porque na escola se ensina o básico, evidentemente. Quando você for para a faculdade, verá as matérias com mais profundidade e vai meio que desconstruir o que você havia aprendido. Um exemplo claro é com relação à primeira pessoa do singular, eu, e a segunda pessoa, e o plural de eu é nós. Em termos lógicos, é correto dizer que o plural de eu é nós? Aike, você que está participando, qual seria o plural de eu, na verdade? Seria, sei lá, eus? Isso, Dois eus. de mim? Sim, porque imagine uma quantidade grande de eu. Seria eus e não nós, né? Então, mas, gramaticalmente, nós consideramos que o plural de eu é nós. Mas não tem lógica dizer que o plural de eu seria o nós. Seria um conjunto de eus, né? Mas esse é um exemplo que você depois vai perceber, né? Que, na realidade, as coisas são um pouco diferentes do que nós geralmente aprendemos. Mas continuemos com a ideia de que o plural de eu é nós. A segunda pessoa, tu, hoje nós chamamos de você, né? Em algumas regiões ainda se usa o tu, mas é considerado já um uso arcaico. O plural, vós, ou então você, vocês. É a segunda pessoa, é a pessoa com quem eu falo. E terceira pessoa, ele, ela no singular, eles, elas no plural. E já há criação, inclusive,
de pronomes neutros como elo e elos, né? Que algumas escolas adotam, mas é uma questão ainda incipiente e polêmica, porque no português não existe o pronome neutro na gramática do português. Diferentemente, por exemplo, do inglês, em que nós temos sim o pronome neutro, it. Os pronomes pessoais se dividem em dois tipos. Eles podem ser retos. O que é o pronome reto? Aquele que substitui o substantivo e ele funciona como sujeito da oração. Ele, ela, nós, vocês. Então, o pronome reto conjuga verbo e também funciona como sujeito de uma oração. Por exemplo, eu escrevi o texto. Eu é um pronome reto. O autor do texto sou eu. Neste caso aqui, eu é um predicativo do sujeito, mas mantém, né, o caso reto. E o que é o pronome pessoal oblíquo? No caso do pronome pessoal oblíquo, ele aparece na sua forma diferenciada. Ele não aparece como aquele que substitui o substantivo. Ele vai funcionar como objeto indireto ou complemento nominal, ou agente da passiva ou adjunto adverbial. Por exemplo, fechou-a e saiu. Fechou algo, objeto direto. Esse a aqui seria, entre aspas, ela, mas não posso escrever ela, então aqui é um pronome oblíquo, né? Estes livros lhes pertencem a eles, mas aqui, então, o lhes indica que o pronome é oblíquo. Então, o que é um pronome oblíquo? É um pronome expresso de forma mais discreta, digamos assim. Por isso que ele não é reto. Reto significa, gramaticalmente, mais afirmado, mais declarado. Então, o pronome oblíquo é aquele que não conjuga, que não pode conjugar um verbo, aquele que não pode funcionar como sujeito, por exemplo. É preciso, então, vermos um quadro com os pronomes. Mas eu tenho aqui uma anedota na qual a professora se dirige à classe e pergunta: Joãozinho, me diga... Um minutinho. Me diga um pronome pessoal do caso reto. E ele diz: eu não, professora. Pergunta para a turma do fundão. Responde Joãozinho, apontando para o Zezinho. Nós não sabemos, professora. Pergunte para elas, apontando para as amigas Aninha e Lúcia. Se tu não sabeis, ficais calados, responderam as meninas. Assim, é uma anedota extremamente divertida, né? Que faz a gente rolar de rir, mas, tirando esse aspecto tão divertido, né, onde está a piada, digamos assim, o humor, né, nessa anedota? Todos eles falaram pronomes pessoais do caso reto, mas nenhum queria responder para o professor. Exatamente, exatamente. Às vezes, o aluno acha que não sabe a resposta para uma pergunta e fica com vergonha de falar. Ou, às vezes, ele fala de forma tímida, né? E, ao falar de forma tímida, o professor não ouve ou ouve de forma diferente do que ele queria dizer. Aconteceu comigo quando eu estava na 5ª série do ensino fundamental. A professora de História dava aula sobre feudalismo e ela dizia que o vassalo precisa do seu ela falou su, para a gente completar, né?
nas relações, né, que existem nos feudos. O vassalo precisa do seu aí eu fiquei querendo falar, né? Aí eu falei eu queria falar sucessor, né? Estava errado, mas a professora entendeu que eu quis dizer sucesso, e ela começou então a debochar de mim, dizendo assim, é o sucesso, não sei o quê. Então, um artista famoso vai ser aquele do qual o vassalo depende. Mas eu queria dizer sucessor, mas não era sucessor a palavra correta também, mas ela entendeu que eu quis dizer sucesso. Qual seria, então, aquele do qual o vassalo depende? O sucessor. Isso mesmo, sucerano. Você acertaria, eu não acertei. E por falar em acertar, o tempo se esgotou aqui. Gente, até quinta-feira, quando nós teremos mais uma aula. Então, boa tarde a todos e todas. Tchau.